comecei a assistir agora Jujutsu Kaisen. Tá, eu tô achando legal, mas eu quero saber de vocês por que é legal Jujutsu. Porque copia o Naruto, né? Então, começa aí, Gui. Fala aí o que você acha. Cara, eu acho que Jujutsu é legal porque ele quebra vários paradigmas que a gente tinha nos animes, tá ligado? Inclusive uns que o próprio Naruto não foi capaz de quebrar. Ó, mas assim, logo de cara quando você olha assim, já é, tipo, parece uma cópia. Parece uma cópia. Então, eu acho isso legal do Jujutsu, porque assim, ele pega vários... Ele tem uma fórmula que funciona em todos os animes, que é você ter um personagem protagonista que é muito carismático, que é muito apelão nos poderes, que consegue reunir uma equipe. Ele tem personagens coadjuvantes ali que são muito bons também, que você fica interessado pelos personagens, com vontade de assistir. E um vilão também, alguns vilões na verdade são muito bons, né? Que é o caso do Sukuna, o Jogo, uma das maldições também. O Geto. A história do Geto com Gojo é muito legal. Então ele tem toda uma lore, ele tem toda uma história que é realmente bem feita, é muito bem estruturada no Jujutsu. E aí você pega isso, que é o que funciona nos animes mais tradicionais, são os shonens, né? Como Dragon Ball, Naruto e tal, que tem tudo isso que eu falei aqui, e traz isso de, matar os personagens mesmo. Eles morrem, que é algo que não é tão comum nos animes, né? E também é muito violento, cara. Tem sangue ali, sabe? Então acaba chamando atenção por isso também. E aí acaba que é uma fórmula muito poderosa, sabe? Sim. Eu vejo muito isso, os elementos responsáveis pelo sucesso do Jujutsu, eu vejo dessa forma. Que ele pega o que dá certo nos outros e ainda coloca coisas novas, sabe? Eu acho legal também a limitação, né? Do que, por exemplo, quando eu falei do paradigma lá que ele quebra do próprio Naruto, era até uma coisa que me incomodava um pouco, principalmente no arco do Pen ali, que pra mim é um dos top 10 ali arcos de animes de todos os tempos. Sim. Tá ligado? O arco do Pen vamos concordar, isso aí é legal. É brutal. Coisa boa. Só que, cara, o Pen chega lá, merece pra caramba, amassa todo mundo, varre todo mundo, mata todo mundo e no final ele não mata ninguém. Tá ligado? Tipo assim, devolve, né? Porque ele devolve, exatamente. Tipo assim, não pôs nenhuma limitação. A morte do Kakashi ali é muito marcante. É uma morte que, tipo, no final não valeu de nada pra você, tá ligado? Então, assim, poderia ter colocado ali uma limitação e tal. Preciso ver, mano. Vai pra cima, hein? Agora você ligou os 6 olhos, ele vai pra cima, vai. Vou pôr o óculos aí. Não, tá bom. Vou te perdoar nessa. Então, assim, ele chega lá e aí ele com essa parada aí que o Pen vai lá e ressuscita todo mundo e, tipo, meio que fica sem consequências no final, eu acho que é um pouco triste, tá ligado? Por exemplo, talvez se o Pen falasse assim, olha, eu consigo, na situação que eu tô hoje, trazer uma parte da galera. Mas como funciona, tipo, as mortes em... Tipo, morreu. É que assim, em Jujutsu Kaisen, existe uma forma de um feiticeiro que morreu voltar à vida. Que é ele voltar através de uma maldição, ele se tornar uma maldição. Que foi o que rolou meio que com o Sukuna também, né? O Sukuna, ele era o feiticeiro mais forte da era dele. E aí, ele fez como se fosse o Voldemort, tá ligado? Ele fragmentou a alma dele. Em 20 dedos. E aí ele reencarna através dos dedos. Ele se tornou uma maldição. Ele era o feiticeiro mais forte. E aí se tornou o rei das maldições. Inclusive no capítulo 257, que a gente teve agora essa semana, revelou um pouco mais sobre a origem dele, confirmou algumas teorias. A gente pode falar disso um pouco mais pra frente. Então fiquem aqui no episódio, né? Mas tem uma coisa também, que o feiticeiro, ele só pode voltar à vida se ele não for morto por uma arma de objeto amaldiçoado, né? Acho que é isso. Sim. Por exemplo, se ele for morto por aquela faca que o Toji ia matar o Gojo lá no início, ele não poderia voltar com uma maldição, porque ele foi morto pelo artefato, né? Então tem algumas regrinhas assim, mas pode voltar à vida, só que não é muito comum em Jujutsu Kaisen. Sim. A maioria dos feiticeiros que morrem lá acabam realmente morrendo mesmo. Vai de vala e não volta. Por isso que a galera tá tão desesperançosa nessa possível volta do Gojo, né? Porque o Gojo, ele era um ser humano, apesar de ser muito poderoso. Fala, eu sou foda aqui, ó. Tenho o Mugen, eu tenho os 6 olhos, o Negócio Infinito, eu tenho tudo aqui. Eu sou mais forte que todo mundo. Ele era um cara, entendeu? Ele era um cara. Ele era um cara. Ele é um cara. Ele brother, tá ligado? Poderia ser um cara muito foda, mas era um cara. Ele não era um Saiyajin, não mas, era... tipo, vamos supor, morreu. Existe algum, tipo, sistema de céu, inferno? Cara, pelo que foi mostrado, pelo menos na morte do Gojo ali no mangá, ele vai pra um pós-vida, né? Como se fosse um purgatório. E aí ele escolhe entre o norte e o sul. E ele pode escolher entre o norte e o sul. O sul seria voltar como uma maldição, voltar à vida. E o norte é realmente... descansar em paz. E descansar, né? Descansar. E o norte é ir pro além, pro pós-vida. E acontece isso também no universo de Jujutsu Kaisen. A reencarnação existe.
os feiticeiros que morrem, a alma deles reencarna acho que 100 anos depois, no mínimo, né? Não tem uma data exata ainda, mas ficou muito comprovado no último capítulo que sim, eles reencarnam. Eles reencarnam, então. Aí eles podem voltar, mas aí eles vão voltar como outras pessoas. A alma reencarnou, porque a alma é algo muito importante também nesse universo. A alma é o que traz a técnica amaldiçoada do feiticeiro, os poderes que ele vai ter, o nível de energia que ele tem também. Então... Mas, tipo, todo mundo que nasce tem, tipo, um predestinado a ser feiticeiro ou é... ele já ou nasce é- como feiticeiro, é. já. Ele depende do clã que ele nasce, né? Tem o clã Zenin, que era o do mais famoso. O clã Gojo, que é o do Satoru, né? Então... Assim, todo mundo nasce com energia amaldiçoada, até os seres humanos. Só que as pessoas normais... Ela seria, tipo, o Ki, o tipo chakra... o chakra, o Ki. Tá. Só que a energia base do Jujutsu é a energia amaldiçoada. E todo mundo tem ela. Tá. Só que os feiticeiros, né, os xamãs, eles têm a capacidade de canalizar essa energia e transformar ela de uma forma que eles consigam lutar, criar técnicas inatas lá que alguns possam ter e tudo mais. Essa é a diferença dos feiticeiros, mas todo mundo nasce com essa energia. Inclusive as maldições nascem dessa energia, né? Porque o que é uma maldição? Nada mais do que pensamentos negativos ou coisas ruins que vão acontecendo e essa energia ela vai se dissipando até se formar uma criatura, entendeu? Entendi. E aí existem diversos níveis de maldição baseadas em quanta energia amaldiçoada elas têm dentro daquele universo. É tipo meio Isso que eu acho muito foda. É da hora, né? Essa ideia eu tipo acho o muito mesmo da hora. sistema, assim, de Chainsaw Man, tipo, do medo das pessoas que Isso. cria... Exatamente. Ah, entendi. E é legal, eu vi o pessoal comentando aqui, não lembro se foi no episódio de Naruto, dessa conexão que tem do Jujutsu Kaisen com o Naruto, né? Porque no Naruto tem o Jutsu também. Aham. E aí o Jujutsu é o Jutsu criado a partir de energia amaldiçoada. É que o Hidan utiliza, se eu não me engano. Então existe o Jujutsu existe o dentro do Jujutsu, Naruto existe também. Jujutsu. É. Mas assim, tem uma coisa louca, tá? Que a gente já tá falando de Naruto aqui rapidinho, só um corte. Mas, por exemplo, em Naruto, a gente fica olhando e falando assim, pô, o Jujutsu é uma cópia de Naruto e tal. Mas o próprio Giga Kutama, ele falou que não é Naruto a principal inspiração dele. Qual que Qual é, que é? então? É aquele lá do... Como é que é? Daquele que saiu até o live action recentemente? Cavaleiro do Zodíaco? É não, Bleach, pô. né? O do na Netflix, não. Não? O Death Note? Que tem o Riei, que tem o Urameshi. Ah, e o Yu Hakusho. E o Yu Hakusho. Hakusho. E o Hakusho é a Ah. principal inspiração dele. Não é Naruto, por incrível que pareça. Ah, não. cara, ele fala isso, mas... Mas tem o Kakashi. Mas ele né? pega tudo Mas que é o de Naruto Kakashi- e bota lá. Não, tá ligado? vamos analisar tudo que o Jujutsu Kaisen tem parecido com o Naruto. Que é essa parada dos clãs, né? A parada dos clãs, O os clã principais Gojo, clãs. o clã Zenin e tal. O clã Zenin, pra mim, é a cópia dos Uchiha. Dos Uchiha, até o final deles. Até o final Até deles o é a final cópia deles. dos Uchiha, tá ligado? Aí o Itadori, ele é um personagem que parece muito com o Naruto, se você for ver também. E eu discordo. Ele Eu tem um acho- demônio dentro dele. E aí, qual que é a sua, O seu Hulk- Deus? Em alguns pontos ele parece com o Naruto. Mas a aí- personalidade, o fato de não ter tido pai, não ter tido mãe. Eu acho que não, porque eu acho que o Naruto ele é uma criança mais rebelde, ele é uma criança que ela quer estar em evidência. Sim, tem algumas diferenças também. Mas o Itadori... Pode falar, mano, o Mickey não pega não, só que eu fico mais perto dele. Beleza. Legal, não. Vamos. Então, mas eu acho o Itadori ele bem diferente do Naruto. Sim, em Eu alguns acho- pontos ele é. Em alguns Mas pontos assim, ele as semelhanças que a gente poderia ter, vai, que ele tipo assim, ele tem um coração bom, que ele não mataria ninguém. é. Ele não teve família, né? O pai, mãe Meio e que tal. base dos shonens, né? É. Você consegue lembrar um protagonista que tem a O família? Goku teve o avô dele, que morreu depois. Então, Mas E ele ele teve. matou, né? É, e ele matou. E ele mesmo que matou. É, mas o Goku tem esposa, teve os filhos, ele que abandonou também, né? Também. É que ele não quis ter família, no Não, caso. não é que abandonou. ele só cumpriu a promessa. Ele falou que ia prometer Não, mas que ia vem cá, casar. você já parou pra pensar como o Goku é um desgraçado? Ixi. Não, que isso. Ele é um desgraçado, Que por quê? isso? Ele tem as esferas do dragão, que ele pode ressuscitar as pessoas. Qualquer Ah. pessoa. Ele nunca pensou em ressuscitar os pais dele pra reconhecer. Ah, Pra conhecer descansar, os Não né? pode? Pode, eles Não. morreram morte morrida, não foi morte Quem? natural. Quem os pais dele? O Bardock, a mãe Eles não dele. morreram por morte natural. Mas é porque assim, explodiu. Eles não iam ficar velhos. Primeiro, tem um tempo pra poder fazer esse desejo. Não é tipo assim, pode fazer esse desejo qualquer. Tanto que eles correm pra Namekusei pra poder juntar as esferas, porque senão eles congelam, né, o corpo do Isso. Yantia, por isso que tem um tempo lá pra Tem fazer. um tempo. Eu acho que é um ano, se eu não me engano. E segundo, se eles trouxessem o Bardock de volta, nas condições que estavam, o Bardock ia nascer ali no No meio do espaço. espaço e ia morrer de Mas você novo. acha que o Goku pensou nisso? Ele só nunca quis. Não, Esse é o problema. Mas aí você Ele nunca nem tentou. Você tá esperando demais da cabeça do Goku, bicho. Ele ia Então, pensar nessas mas ele não possibilidades. liga Era pras mais fácil o pessoas, ele Goku não quer pedir saber da alguém família mais dele. forte que ele pra lutar. Isso aí era mais provável. Então, ele nunca quis nem saber dos pais, da família, eles nunca nem quiseram recriar o planeta Vegeta, não criaram Namekusei de novo? Mas aí eu acho que é mais culpa do Vegeta do que do Goku. O Vegeta também é um desgraçado. O Vegeta sim. Só que o Vegeta é menos desgraçado que o Goku, porque ele criou os filhos.
Olha, isso foi polêmico. Ele é um bom pai. Vamos deixar Vegeta esse... é um bom Mas, ó, pai. aí eu vou lançar uma polêmica então. Vou lançar uma polêmica então. O Goku morreu para que o Vegeta criasse seu filho. Quando? No... Contra o Cell. Não, ele morreu porque não tinha jeito. Acho que ele nem pensou nisso também. Ele nem pensou. Ele só pegou e falou, mano, a Terra vai explodir, vai todo mundo morrer, eu vou levar ele embora. Mas foi bonito. Ele não falou, pô, o Trunks vai ficar sem pai. Cacete. Eu não posso deixar o Vegeta morrer. Não sei se foi isso. Mas enfim, voltando pra Jujutsu Kaisen. Voltando pra Jujutsu Kaisen. Você Voltando citou pra lore. das armas amaldiçoadas, como que funciona isso? Tipo, você consegue transformar qualquer arma numa arma amaldiçoada? Ou... Basicamente sim. As armas amaldiçoadas elas são criadas de várias maneiras, né? A maneira mais comum é, por exemplo, quando uma pessoa, um guerreiro, ele começa a matar muitas pessoas, começa a criar medo, toda essa energia vai se acumulando em uma arma amaldiçoada, até que ela crie toda aquela concentração e se torne uma arma amaldiçoada, entendeu? E também tem outras maneiras de fazer, por exemplo, Tipo, você... feiticeiros podem imbuir a Ah, energia imbuir o- amaldiçoada. Você pega a sua energia amaldiçoada e meio que Tipo igual contamina no a haki, arma. você coloca Isso, haki na... Tá. E também o medo que aquela arma pode causar. Por exemplo, tem uma espada que matou mais de 300 pessoas. Então, o medo que aquela espada causa, ela pode gerar uma energia amaldiçoada por conta do medo das pessoas sobre aquela arma. E quanto mais medo aquela arma causar, mais poderosa ela se torna. Tipo, ela seria igual como que é? Um demônio? Tipo, ela nasceria... Basicamente. Seria basicamente isso, porque a gente tá falando aqui das maldições, É, né? das Ela tem maldições, os né? níveis. Quanto mais energia amaldiçoada aquela maldição tiver, mais poderosa ela vai ser, mais mal ela pode causar. Exato. E tem uma regra também lá no universo de Jujutsu que pra matar uma maldição, só é possível fazer isso com própria energia amaldiçoada. Por isso que os feiticeiros Jujutsu meio que foram organizados naquela escola de magia de Jujutsu, né? E criaram toda a equipe, tem um exército de feiticeiros, digamos Sim. assim. É como se fosse um Kingsman daquele Sim. universo, tá ligado? Porque eles catalogam lá que todo ano por volta de 10 mil pessoas morrem por razões inexplicadas. E essas razões são o fato das maldições matarem as pessoas. Porque pessoas que não são feiticeiros Jujutsu, não são xamãs, elas não têm energia amaldiçoada suficiente para enxergar as maldições. Então Tá. as maldições são invisíveis para quem não é feiticeiro, Sim. né? Aí a pessoa meio que morre, ou ela tá doente, tá com alguns casos ali que ela não sabe Mas a o maldição, porquê. tipo, mata as pessoas por diversão ou porque precisa pra poder sobreviver? Elas são as maldições mais fracas, elas são seres meio que bestiais, assim, elas não chegam a raciocinar. Ah. Só que as maldições, quanto mais poderosas são, elas vão adquirindo mais habilidades. Aí, as maldições de nível especial, por exemplo, elas são conscientes, algumas delas. Elas não são bestiais, então elas analisam, elas pensam, mas sim, elas matam só por diversão, porque elas querem. Mas também tem um paralelo nisso, porque quanto mais ela mata, mais medo ela dissipa ali naquelas pessoas. Então e ela fica mais automaticamente forte. ela vai se fortalecendo com isso. Entendi. Porque o próprio Sukuna, que é o mais forte, é o rei das maldições, ele é totalmente consciente, inteligente, mas ele quer ver o caos, ele mata porque ele é uma maldição, é a natureza dele, digamos assim, entendeu? Mas ele não era humano? Ele era humano. Ele era humano e se tornou uma maldição. Mas Como humano que ele já era funciona? ruim também. Ele já era Tipo, meio torto. só o Sukuna é exceção dessa regra ou existe outros feiticeiros que eram humanos e virou uma maldição e tudo mais? No universo de Jujutsu, o Mahito ele nasceu como uma maldição também, porque ele tem uma forma mais humana, né? O Mahito é uma maldição também. Ele nasceu como maldição, né? Então, fora ele, eu não lembro de outro que era humano. Inclusive o Mahito é engraçado porque ele era uma criança, se você parar pra pensar, né? Aham. Porque ele tinha pouco tempo de vida ali, sabe? E É. ele já criava aquele caos todo. Mas quando você vê a personalidade dele, tanto ali em Shibuya, ali no metrô, tal, gritando, dando risada tal, Uhum. ele só queria se divertir, porque ele era uma maldição jovem, apesar de poderoso, ele era uma maldição jovem. Então, tipo assim, ele não tinha ciência das coisas. Era Tem só o Chozo também, aquele que lança o sangue, que ele foi criado como um feto amaldiçoado, Um feto ele é. amaldiçoado, né? Então, ele não nasceu sozinho de energia amaldiçoada, ele foi criado, tinha os irmãos dele também que foram criados como experiências ali, mas acabaram virando maldições também. Sim, ele é basicamente o que o Itadori é, um feto amaldiçoado. Então É. ele foi criado pra ser daquele jeito, entendeu? E aí ele faz parte até do clã, de um dos clãs mais poderosos lá de Jujutsu, que são das 3 grandes famílias, né? Que é o Gojo, o Zenin e o Kamo. E aí ele é pica, mano.